Olá, eu sou a Dora Cristina Fernandes. Vou estar apresentando a experiência 3 teórica simulada de campos magnéticos e eu pertenço ao grupo C. Iniciando com a teoria sobre um supercondutor, ele é um material que, abaixo de uma temperatura crítica, ele apresenta resistência elétrica zero e expulsão do campo magnético interno. Algumas propriedades elétricas são que essa corrente ela flui sem perdas, não ocorre aquecimento por efeito Joule. E propriedades magnéticas incluem a expulsão total de linhas de campo magnético do efeito Meissner. E tipos de supercondutores. Tipo 1, expulsam totalmente campo magnético, usados em aplicações simples. E o tipo 2 permitem penetração parcial do campo em regiões chamadas vórtices, usadas em tecnologia avançada, como MRI, trens maglev. Alguns materiais supercondutores com temperaturas próximas a 273 kelvins são o hidreto de lantânio, ele é um supercondutor por volta de 250 a 260 kelvins, o hidreto de ítrio, o hidreto de tório, hidreto de urânio, hidreto de cálcio modificado, e esses são chamados supercondutores de alta pressão. O que é permeabilidade magnética? Ela é a medida da facilidade com que o material se deixa magnetizar quando exposto a um campo magnético. Materiais com maior permeabilidade se magnetizam mais facilmente. O que é o efeito Meissner? Ele é um fenômeno no qual um supercondutor expulsa completamente o campo magnético de seu interior quando entra no estado supercondutor. Isso demonstra que a supercondutividade ela não é apenas uma resistência zero, mas é um estado magnético único. Materiais diamagnéticos, paramagnéticos e ferromagnéticos. Os diamagnéticos são conhecidos por serem repelidos fracamente pelo campo magnético. Exemplo, o bismuto, o cobre, o ouro. E algumas propriedades são a magnetização muito fraca e temporária. E os geos paramagnéticos, eles são atraídos fracamente pelo campo. E exemplos, alumínio, magnésio, sódio, com as propriedades são magnetização pequena e não permanente. Muito parecido com diamagnéticos, né? E o ferromagnéticos tem uma forte atração e magnetização permanente. Exemplos é o ferro, o níquel, o cobalto, e algumas propriedades são a formação de domínios magnéticos e uma forte retenção de magnetização. Ímãs permanentes. Esses materiais eles são capazes de manter magnetização, mesmo sem o campo externo, e propriedades químicas incluem compostos estáveis e rígidos, geralmente ligas metálicas especiais. Exemplos comuns é o neodimínio ferro-boro, o ferrite e o samário cobalto. Propriedades elétricas. Muitas dessas ímãs elas possuem baixa condutividade, reduzindo perdas elétricas internas. E propriedades magnéticas, alta capacidade de manter magnetização, uma resistência à desmagnetização, então tem uma alta coercividade e um forte campo magnético permanente. Eu vou dar início à simulação com ímãs. Eu mostrarei agora uma simulação realizada por mim e eu vou explicar passo a passo como foi dado no 2D. Crio aqui meu quadradinho, um retângulo. Mudo para o 3D Model Editor. Eu crio o 3D, coloco um ângulo de Tá, eu inicio criando um 2D. Crio um retângulo. Logo após eu vou criar um 3D Design. E o ângulo de sweep vai ser o de 15 graus. Excelente.
Eu vou em Mirror, Duplicate. E acabo criando a segunda parte, né, duplicada totalmente. Coloco um Night nos dois. E o número eu coloco de 12 para formar um círculo completo. Isso, excelente. Eu seleciono todos, troco o material, coloco o material requerido na atividade, vou em propriedades. E eu vou acabar alterando a cor. Coloco mais transparência. E eu crio a minha região, valor de 5. Daí eu vou pro 2D de novo, novamente, para facilitar. E aqui eu já salvo, porque eu vou usar essa base para fazer as outras simulações. Aqui eu vou colocar os ângulos, que vão ser as direções que eu quero que meus vetores estejam. Devo novamente em Both, crio. E eu vou criando, colocando o X voltado sempre para fora e o Y apontando para o lado interno. E eu faço assim em todas as 12 partes. Isso. Eu venho aqui nas coordenadas relativas e eu vou relacionar cada uma delas com cada pedacinho da região criada. Eu coloco a minha referência. E eu vou fazendo assim em todos.
Como podemos ver, cada região corresponde a um ângulo, ó, ficou correto. Isso mesmo. Aqui eu estou conferindo. Aqui eu vou relacionar novamente, percebi que tinha um erro, tinha duas coordenadas que estavam na mesma região. Passo em cada um conferindo. Aqui eu coloco 0,3 para ser espessura e eu crio no 3D. Por enquanto, nossa região a nossa região está no vácuo mesmo. Eu aumento o número de passos para 20, faço a validação, dá tudo certo, coloco para analisar. Eu seleciono o plano XY, venho field e eu vou colocar o campo magnético. Isso aqui podemos ver. Não é muito forte o campo gerado. Agora eu seleciono novamente para criar os vetores. Seleciono todos os objetos que podemos ver. Aqui já é a segunda parte da simulação. Cada simulação envolvia uma direção diferente para os vetores. No outro, o X era para fora, aqui o X está voltado para dentro, enquanto o Y está um pouco mais para fora. Eu usei a mesma base e eu só fui editando os ângulos e eu fui selecionando as áreas, relacionando, colocando uma referência novamente, orientação. Correto, cada um ligado a uma coordenada diferente. Eu venho aqui, coloco 0,3 de espessura novamente. E foi exatamente o mesmo material, a região ainda é no vácuo. Era realmente para mudar as direções dos vetores e analisar a mesma estrutura. Seleciono o plano XY e eu venho Field, B e campo magnético. E a gente consegue ver a diferença do outro para esse. Esse daqui ficando com bem mais forte no centro do que o anterior. E que os vetores, mesma maneira. No outro era mais oco, né? Tava muito fraco o zero no centro. E esse, como a gente mudou a orientação dos vetores, já fez total diferença. Agora, usando a base novamente para criar outro experimento, outra simulação.
aqui adicionando. Esse é de uma forma mais desordenada mesmo. Isso. Fiquei um tempo tentando organizar como seria melhor para colocar, porque será mais específico. E o X, conforme eu vou colocando, ele vai mudando a orientação dele. Às vezes é mais para dentro, às vezes é mais para fora. E assim eu vou alternando. Aqui eu coloco a orientação, relaciono com cada uma das coordenadas. Assim como eu fiz nos passos anteriores. Agora eu faço meus testes, crio o 3D, 0,3 de espessura. Setup, coloco 20 passos. Valido, deu tudo certo, coloco o Analyze. Seleciono o plano XY e vou em Field. Vemos que ficou diferente. Agora eu coloco os vetores dos objetos. A orientação muda muito dos vetores. Agora, por fim, o outro experimento. Esse eu vou criando alguns retângulos. Criei um quadradinho. Eu vou criar outros idênticos. Se não me engano, só criei 5 quadradinhos. Isso. Material NDFE 30. Alterei a cor. Aumentei a transparência. Eu acabei colocando uma cor mais forte. E eu venho aqui e coloco novamente a direção. Aqui eu coloco orientação. Cada um para uma direção diferente. Eu crio uma região de 50.
E seleciono Object Edges, coloco Kibalum, e vou criar o meu 3D Design, coloco a espessura 0.3. Que gracinha. Setup, 20 passos. Ali, Analyze. Eu seleciono o plano XY. E eu venho aqui em Fields novamente. Meg. E aqui nós vemos o resultado. Como que nas pontinhas foi os valores maiores das bordas do... Agora eu vou criar os vetores. Aqui nós finalizamos. Eu acabei de mostrar a simulação com ímãs e a simulação com eletroímãs. E agora eu vou iniciar a simulação do torque magnético e eu vou demonstrar como foi realizada. Eu começo criando o meu 3D Design, o nome já está aqui, torque magnético DC09. Crio um círculo. Altero a cor. Eu venho aqui em Sweep e vou colocar Sweep Around Axis. Coloco no eixo Y, coloco o número de segmentos aqui, 36. Excelente, criamos aqui a nossa bobina. E eu mudo o XZ. Aqui eu vou criar um retângulo, esse é o nosso ímã. Mudo o tamanho. Coloque menos 0.3 para X, e Y 0.07 e em Z 0.5, menos 0.5. E vou mudar a orientação dele. Ele está muito torto, eu quero que ele esteja mais centralizado. Então, eu fico tentando consertar várias vezes. É muito complicado deixar ele centralizado. E agora eu quero centralizar ele aqui também. Isso. Só quero mudar ele mais um pouquinho para lá. Só que ele fica torto de ambos os lados. Tá, assim ficou ok. Venho aqui, altero a cor, aumento a transparência.
E eu vou vir aqui tentar criar. Essa parte foi um pouco complicadinha. Criar orientação, não foi a orientação que eu gostaria. Tive que refazer novamente. Tá, aqui eu reorientei. Eu mudo o ângulo. Ok. Eu coloco menos 0,3, não fica legal. Eu volto. Eu venho aqui para mudar o material. E eu coloco cobre. E aqui ND30. Eu venho aqui adicionar um torque. Eu mudo o axis para o relativo. E eu vou agora adicionar uma seção em Surface, no YZ, e eu vou acabar apagando e deixar só uma seção, porque ficam duas, né? E não é necessário que tenha duas do lado oposto. Vem aqui, eu separo e apago uma. Aqui. Venho, adiciono aqui uma corrente. No valor de 100 amperes. Setup, valido, deu certo. Analyze. Eu venho aqui para ver as correntes que eu adicionei, que tem os parâmetros também. Venho Solutions e ainda não tem nada, mas é porque eu percebo mais tarde que eu não tinha colocado uma região, e é muito importante que eu coloquei uma, coloquei de 40. Setup e coloco 15 passos. Eu valido e dá ainda um erro. E eu conserto apagando, porque eu tinha acabado de colocar duas voltagens, não era necessário. Aqui tem o valor 9,57 elevado a menos 7. E daí o torque ele está dado em Newton metro, no passo 5. E aqui tem uma pequena demonstração, selecionei vários planos, só que acabou que fica muito poluído, muito esquisito. Mas eu fico tentando ver qual seria a melhor visualização. Excelente.
Aqui eu finalizo mostrando as referências que eu utilizei, e foi muito interessante nas simulações com eletroímãs e com ímãs, ver a diferença entre como a gente simulava com os vetores orientados para lados diferentes, sendo o mesmo material, com as duas dimensões tiveram resultados diferentes, bem diferentes. Aqui temos nossas referências e muito obrigada pela atenção. E até a próxima.